Não pode faltar o biquíni blogueirinho. Hoje eu vou falar sobre o trabalho sobre os indígenas, envolvendo todas as matérias. Então vamos lá. Ao pensarmos as relações dos índios com a natureza, devemos estar atentos, antes de mais nada, ao fato da natureza não se apresentar de forma homogênea, e sim de se composta por uma variedade muito diversificada de ecossistemas. Por ecossistemas, entendemos o conjunto de fatores físicos, ecológicos e bióticos que caracterizam um determinado lugar e que se estendem por um espaço de dimensões variadas, constituindo-se uma totalidade sistêmica, integrada por fatores abióticos, como as substâncias minerais, os gases e os elementos climáticos isolados, e por organismos vivos como plantas e fungos, animais e etc. Nesse sentido, ao contemplarmos as cerca de 560 terras indígenas existentes no Brasil, devemos considerar que cada uma dessas terras está situada em sistemas ecológicos característicos. Assim podemos dizer que o meio ambiente e seus variados ecossistemas devem ser reconhecidos como um fator gerador do processo cultural das sociedades indígenas. Na medida em que os índios e suas organizações sociais tiveram que se desenvolver estratégias de adaptação a cada um desses ecossistemas de forma a obter os meios necessários à sua sobrevivência. Isso é profundo, cara. Se considerarmos a região amazônica, podemos falar entre outros ecossistemas das florestas de castanheiras, da mata de cipó, das várzeas, das matas de igapós, das savanas de terra firme, dos rios de água preta, das florestas de terra firme. Cada um desses ecossistemas enseja aos índios uma forma particular de manejo, de forma a otimizar a obtenção dos recursos que são necessários ao seu bem-estar. Tradicionalmente, as sociedades indígenas não se fixavam a um mesmo território por muito tempo. As aldeias indígenas eram organizadas, levando-se em consideração a quantidade, a qualidade e a distribuição espacial dos recursos indispensáveis ao desenvolvimento de suas comunidades. O Caipó Garotirê, por exemplo, adotaram um estilo de vida seminômade. Seminômade é que anda de um lugar para o outro, certo? Então, semi é que provavelmente eles vão andar, vão descansar, andar de volta, permanecendo por cerca de 4 a 5 meses durante o ano fora seus povoamentos permanentes. Nesse período, além da caça e da coleta, os Caipó aproveitam o cerrado para plantar diversas espécies de plantas, formando verdadeiras ilhas de recursos, utilizadas como fonte de matéria-prima, ervas medicinais e alimentação. Os índios que vivem nas bacias dos rios de água preta, por sua vez, sabem que as matas de Iguapó representam um importante refúgio para diversas espécies de peixes, que encontram alimento e condições adequadas para a desova. Por essa razão, os índios evitam o plantio de suas roças nesse ecossistema, de forma a não perturbar o desenvolvimento do ciclo vital dessas espécies, que se constituem sua principal fonte de proteína animal. Ao chamarmos a atenção para a observação dos diversos ecossistemas e de como suas características peculiares influenciam a organização social dos índios, sua distribuição demográfica e sua tecnologia, não estão dizendo que o desenvolvimento cultural dessas sociedades é determinado pelo meio ambiente. Estamos apenas salientando a ideia de que cada ecossistema apresenta possibilidades e limitações, exigindo dos índios diferentes respostas adaptativas. Cara, o negócio é tenso. Os povos indígenas tiveram bastante influência na formação da língua portuguesa que falamos hoje em dia,
especialmente os povos tupi. Um fato que mostra a influência dos indígenas na formação do português brasileiro e o fato de nós brasileiros não termos sotaque dos portugueses que vieram de Portugal, além de não termos o sotaque português, nós temos muitas palavras do vocabulário indígena. Algumas dessas palavras são catupiry, capivara, mandioca, pororoca e por aí vai. A maioria das palavras que herdamos são de nomes de plantas e animais. Muitos nomes de pratos culinários brasileiros têm os seus nomes de origem indígena. Alguns deles são canjica, beiju, moqueca de peixe, pipoca e muitos outros pratos que temos na culinária brasileira que se originaram dos povos indígenas. Agora vamos falar um pouco sobre Fernão de Noronha. Fernão de Noronha, esse é o verdadeiro nome que hoje a gente conhece como Fernando de Noronha. Ele foi um dos primeiros donos do Brasil. Tudo começou depois que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Eles mandavam uma naveta de mantimentos reais de cartas, exclusive a carta do Pedro Vaz Caminha e o rei Dom Manuel. Toma conhecimento a que tinha uma terra que provavelmente eles diziam já tinha conhecido que tinha sido encontrado e envia para lá a primeira expedição exploratória especificamente enviada ao Brasil, que é a partir de 1501 de Lisboa, e que traz a bordo Amério Vespúcio. Esse Amério era artista em descobrimento das navegações e desde 16 meses percorrendo o Brasil junto com Saulo Coelho, que era o chefão da expedição. Diz que não encontramos nessa terra coisas de metal algum, apenas afinidades de árvores de pau-brasil. Entre os indígenas não há classes sociais, como o do homem branco. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes da sua tribo. Os estudiosos consideram que o conhecimento matemático dos indígenas e a etnomatemática, que foi dado este nome segundo de Ambrósio, e a sua característica é a geometria colorida, a aritmética é qualitativa e o pensamento bionívoco, ou seja, a necessidade da utilização de vários termos numéricos.